Boa tarde, gente. Hoje é dia 22 de agosto. Começamos antes porque tem muito assunto, tá? Mas primeiro, antes de começar... Aqui, ó. Olha aqui que eu esqueci de fazer. Vocês não vão brigar comigo? Já me chamaram a atenção esses dias. Essa cadeira tá muito ruim, Geraldinho. Aqui, quero patrocínio, tá? Essa cadeira tá rebaixada, me dando dor nas costas. Eu não vou cuidar desse fio mais se você não me ajudar a resolver esse negócio aqui, não. Eu quero 2 cadeiras boas. Uma pro Sansão também. 3. Vanessa, faz favor. Não tem não como resposta, eu vou lá buscar. A gente começa agradecendo a Escola Profissionalizante Proativa e a Casa TV do nosso amigo Nilcinho, que... Vamos ver se aparece aqui. O Nilcinho, tô esperando isso aqui, tá? Pessoal, estamos lá no YouTube, Facebook, depois na plataforma do Instagram, ao vivo pelo YouTube. Inscreva, compartilhe e curta o nosso canal. Hoje eu tô aqui com o Douglas Silva e Souza. Exatamente. Silva e Souza. Meu mestre, Namaskar. Namaskar. Eu tive o prazer de conhecer o Douglas já há muitos anos, alguns anos, nessa minha vida jurídica. Há mais de 10. Tem, não tem? Mais de 10. Tem mais de 10. Você tinha vindo pra cá, a Karine vendia perfume. Exatamente. Eu fui uma das primeiras clientes dela a comprar perfume. E hoje eu quero saber um pouco sobre você. Depois a gente passa a nossa aula teórica, porque tem muita coisa aqui para falar. Não, Marilda, fica quieta, não pergunta nada, tá? Jaciara, Fabrício, todo mundo quieto, tá, gente? Que hoje sou só eu. A aula teórica é para mim. Fique à vontade. Quem é o Douglas? Bom, antes da gente iniciar, eu quero só agradecer a oportunidade. A Laís, o pessoal da técnica, o Sansão. Obrigado, Sansão, pela oportunidade da gente poder falar e explicar um pouquinho mais sobre yoga. Essa pergunta para uma pessoa engajada no yoga não é tão fácil assim da gente responder, né? Na verdade, o yoga ele busca exatamente essa percepção do que a gente é na realidade, não essa construção psíquica, né, que a gente tem da gente mesmo. Mas respondendo os padrões convencionais... Os convencionais, por favor. Os padrões convencionais. É um ser humano que verdadeiramente busca ser melhor a cada dia, né? Com defeitos, com acertos, mas que busca ser uma versão melhor dele mesmo a cada dia. Você não é daqui? Não, eu sou de Itaúna. Você já trabalhava com aulas de yoga lá em Itaúna? Não. Em Itaúna eu trabalhei em várias coisas antes de começar no yoga. Mas o yoga mesmo foi depois que eu vim para Campos Gerais. Eu comecei a dar aula de yoga primeiro em Boa Esperança, né? E depois aqui em Campos Gerais. Fui conciliando aula nas duas cidades. Como é que você veio parar nessa cidade? Pois é. Na verdade, eu formei em Direito, né? E a minha vida dentro do mundo jurídico foi assessorando juízes, né? Eu assessorei o Dr. Carlos durante um bom tempo, depois a doutora Raíssa. Aí depois teve esse concurso do Ministério Público e eu acabei passando, tinha essa vaga aqui para Campos Gerais. Eu acabei vindo aqui, assumi o cargo aqui para começar a trabalhar aqui em Campos Gerais. Eu sempre imaginava assim,
aprofundar mais no yoga, fazer cursos para começar. Na verdade, no início eu nem imaginava ensinar, eu queria aprender e aprofundar, porque desde muito pequeno eu já estudava yoga, sabe? Não com tanta profundidade, mas tinha contato. E depois que eu consegui assim um pouquinho mais de tranquilidade, né, aí eu comecei a aprofundar mais. E quando eu fui aprofundando, que eu fui vendo a beleza do que é yoga, eu falei assim, não tem como guardar só para mim. Tem que Você tem formação. divulgar, sim. E essa formação é assim, como se fosse é um tempo, anos, são na verdade, uma faculdade, vamos dizer assim, como se fosse? É um curso até tem vários. Hoje em dia o yoga está um pouquinho desvirtuado, sabe? Tem cursos hoje em dia que são assim bem simples de fazer. Esses dias eu vi anunciando até cursos à distância. Eu achei bem estranho isso, né? Mas enfim. O curso que eu fiz foi com um monge indiano que faz parte de uma associação internacional que chama Ananda Marga, uma associação indiana. E eu conheci esse monge através de um amigo. E a partir daí eu comecei a fazer o curso, aprofundar mais um pouco. Depois eu fiz outros cursos de formação, em yoga também. Mas sempre buscando muito mais o lado filosófico, o lado de autoconhecimento, do que a parte que o yoga hoje em dia é bastante divulgada, né? Que é a parte mais física, a parte mais, não grosseira, mas a parte mais estética do yoga, né? Hoje em dia, se a gente pesquisar yoga na internet, vai aparecer várias pessoas fazendo um monte de posturas, assim, né? Posturas estranhas, se contorcendo. E essa parte dos asanas, né? Que são essas posturas que a gente faz, é um detalhe do yoga. Yoga tá, você sabe, né? Sim. Tá muito além disso. A parte sutil é muito mais forte. Eu brinco com as pessoas que yoga é o manual de instrução do ser humano. Devia fazer parte, a gente brinca que devia fazer parte da cesta básica. Sim. Transformou a minha vida. Quem me conhece sabe que transformou a minha vida. O objetivo é exatamente esse, né? De vez em quando eu fico nervosa lá em casa, as minhas crianças falam, mãe, tá precisando fazer yoga? Mas é por aí mesmo. A gente se transforma numa pessoa melhor. O que significa a palavra yoga? Bom, o yoga, ele é bem antigo, né? Todo o idioma que o yoga foi construído, foi passado, né? O nome dele é sânscrito. E yoga é uma palavra em sânscrito, né? Do alfabeto Devanagari. E ele vem do radical yug, que quer dizer união. União da consciência individual com a consciência cósmica. Eu nunca te perguntei isso. E eu estava lá hoje falando assim, gente, o que significa yoga? Tem vários significados. Meditação é yoga, né? Mas assim, se a gente for bem na etimologia mesmo, é união. União da sua consciência individual com a consciência cósmica. É o nome que quiser dar a isso. E me fala uma coisa. Quais são os benefícios da yoga? Aqueles assim, é lógico, senão eu vou ficar aqui, nem tem retiro, vamos ficar aqui até domingo. Umas 4 horas falando sobre isso. Quais são os benefícios? Assim, a pessoa chega lá, quais são os benefícios que você mais consegue atingir aqui, dentro da delimitação do seu alcance, vamos colocar assim? Tá. Assim, os benefícios são vários, né? O yoga, ele concebe o ser humano de uma maneira bem mais ampla, né? Então, ele considera o ser humano, ele vê a parte física dele, ele vê a parte energética, a parte emocional, a parte mental superior e por aí vai. A gente pode colocar vários benefícios, por exemplo, no físico, né? A gente consegue alívio de dores crônicas fazendo as posturas, né? Às vezes a gente tem dores que a gente nem sabe o porquê, né? Tem dores físicas que as pessoas procuram, os médicos fazem vários exames e não encontram uma origem para ela, né? Possivelmente essas dores têm origem nessas causas mais sutis, que estão além do físico. Né? Quando a alma adoece, o corpo padece? Bem por aí. Então, assim, nessa parte física, a gente tem um alinhamento de postura, a gente tem alívio de dores, a gente tem um aumento de flexibilidade, né? No campo mental, a gente aumenta a concentração, melhora a memória. Tem vários estudos que apontam que o cérebro de uma pessoa que faz yoga é diferente de uma pessoa que não pratica. O
O cérebro tem inclusive mais peso, ele cria mais conexões neurológicas. O cérebro é diferente. O cérebro de uma pessoa que medita é diferente. E a gente, quando faz aula lá, e você dá um exercício novo, você fala assim, isso aqui é para criar nova conexão. Então tá aumentando o neurôniozinho, vamos dizer assim? Exatamente. Tá pesando um pouquinho mais meu neurônio. Se a gente perceber, é interessante, assim, o nosso padrão de comportamento físico, ele é muito automático, né? O comportamento humano é muito automático. As pessoas não buscam inovação no dia, né? É interessante, se a gente perceber, mais de 90% das nossas ações são inconscientes, né? Agora, por exemplo, o seu inconsciente pediu para sua mão esquerda ficar brincando com clips. E agora que você percebeu isso. Agora que eu percebi. Nem tinha percebido. Pega a caneta, fica assim. A gente funciona no inconsciente, né? Você, se prestar atenção, você toma banho do mesmo jeito desde quando você era criancinha. Sempre. Né? A mesma ordem e tal. Então, isso acaba limitando e, com o tempo, vai literalmente enferrujando o seu corpo. Né? Você vai ficando mais dura, mais travada, né? A gente costuma ver as pessoas com um pouco mais de idade com uma limitação gigantesca de movimento, porque não exploram os movimentos, né? A parte da fisiologia natural do corpo, ela vai ficando bem debilitada por repetições de padrão. E o seu cérebro, a gente sabe hoje pela neurociência, né, que ele tem um princípio que a gente chama de neuroplasticidade, ele cria conexões novas. Ele não vai perdendo o neurônio, ele vai criando novas conexões. Então, um dos objetivos do asana, né, não o objetivo principal, mas uma consequência, melhor dizendo, é quando você explora movimentos diferentes daqueles que você já está habituado a fazer no dia a dia, você literalmente obriga o seu cérebro a criar novas conexões. E essas novas conexões funcionam como caminhos neurológicos diferentes para você aumentar a capacidade de foco, de concentração, de raciocínio abstrato. Então, facilita assim, muito para quem estuda. Uma né? vez, e por aí vai. Eu fiz um tanto de perguntas e eu já estou perguntando todas outras coisas. Já tá tudo anotado aqui, mas tá aqui, eu já estou pensando na próxima. Mas vamos. A Jordana, você conhece, né? O casulo virou uma borboleta. E tudo grande parte dessa formação, desse equilíbrio hoje que ela tem, de concentração, de escola, eu devo ao auxílio que a yoga e você e a Karine me prestaram. Você sabe disso. Já te agradeci várias vezes, vou passar o resto da vida rezando, pedir a Deus que te dê muita saúde. E uma vez você ensinou a ela uma questão de concentração para estudo. Uhum. E eu tô tentando passar isso pra Júlia, mas ela é mais que absurda que a Jordana, entendeu? Eu passei pra ela. Você passou já? Vamos ver se ela segue agora. Vamos ver se ela segue. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da parte do cérebro, ensinasse o pessoal a acalmar a mente numa questão, assim, numa situação difícil, entendeu? Tá. Entra um pouco naquela parte que a gente estava comentando antes de consciente e inconsciente, né? A nossa mente consciente, ela tem uma capacidade de fazer captação de informação, né, do mundo, do ambiente externo, e o inconsciente muito mais informações que isso. Esse nosso estado que a gente está aqui agora, né, que a gente chama de estado de vigília, a gente tem ondas mentais compatíveis com ele, né? Esse tipo de onda que a gente está utilizando aqui agora chama onda beta. Só que a mente da gente, o cérebro da gente, tem vários e vários recursos. A mente é uma ferramenta, né? E você, para determinadas coisas, você deveria, pelo menos, saber acessar partes diferentes da mente. No yoga a gente chama de koshas, né? Koshas, são camadas. Camadas diferentes para que a gente possa lidar com as situações do dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa que, quando tem algum estímulo que é estressante para ela, ela aciona um sistema bem no cérebro dela, né? A gente chama de sistema límbico, e esse sistema límbico, ele, gerando esse estresse, ele ativa um mecanismo que a gente chama de luta, fuga e congelamento. Isso é bem instintivo mesmo, sabe? Está lá no arco encéfalo. Da época das pedras, vamos dizer assim. É coisa que a gente traz no nosso instinto mesmo. Tá com medo, tá com desespero, a vontade de sair correndo. Isso. É uma programação para proteger a gente, né? O estresse, ele faz parte da vida do ser humano. Complica quando o estresse se torna um hábito, né? A pessoa, sem ter motivo para isso, começa a sentir estresse. Então,
Se você deixa esse processo no automático, né, e você ativa esse sistema de luta, fuga e congelamento, aciona as amígdalas cerebrais, você condiciona o seu cérebro a aumentar essa onda mental que a gente chama de beta, o estado de vigília, e você corta a capacidade de raciocínio abstrato, de foco, e ativa só reações fisiológicas para literalmente se salvar da situação. Daquela situação. Aquele branco que as pessoas às vezes têm quando vão fazer prova é exatamente isso, né? A prova causa estresse na pessoa, ela ativa esse sistema de luta, fuga, congelamento, raciocínio abstrato e memória desligado, e ela começa a ter as reações fisiológicas, né? Sua função no coração frio, dispara, coração libera dispara. adrenalina, noradrenalina, a respiração fica muito curta, a onda mental beta amplia, e o objetivo da pessoa inconscientemente é fugir daquela situação, paralisar daquela situação ou lutar, né? A partir do momento que a pessoa entrega a prova, por exemplo, e o estímulo sai, né, da esfera de controle, sabia tudo. Aí acontece exatamente isso. Porque ela vai literalmente saindo desse padrão de onda beta, vai ativando padrões mais relaxados, o alfa, por exemplo, e volta. Memória de longo prazo, raciocínio abstrato. Então, para uma pessoa que está habituada a fazer isso, né, já entrou no automático dela, o inconsciente dela já está lidando com isso de maneira automática, ela não consegue atingir esse nível alfa. Você tem que ensinar o seu cérebro, ensinar a sua mente a lidar com essa situação, a reduzir esse padrão de onda mental para que você tenha, de novo, raciocínio, memória e consiga Isso executar. é respiração. Uma das formas que a gente usa é a respiração. Os yogis do passado, que a gente chama de rishis, né, os sábios que desenvolveram todo o sistema sistemático do yoga, eram extremamente observadores com as reações fisiológicas que as pessoas tinham, né, que eles próprios tinham. Então eles percebiam que uma pessoa alterada, nervosa, com medo, a respiração dela muda. Aí as pessoas, né, os rishis, vendo essa situação, enxergando ela que um comportamento emocional abalado mudava a respiração, eles procuravam fazer a via inversa, né? Então eu vou mudar a respiração e ver se eu controlo as tendências mentais e as emoções. E viram que dava certo. Então, uma das formas que a gente tem para induzir a nossa mente a um estado de relaxamento e níveis superiores é através da respiração. Não só, mas um caminho que a gente pode utilizar é a respiração. Tem vários, né? Muito bom. Me fala uma coisa. Existe uma ligação entre as aulas de yoga, os teus ensinamentos, com visões de luzes. Qual que é a relação disso, assim, dessa energia das cores ali? Não tinha nada disso, ele estava querendo me bater. Não isso, é porque é extremamente profundo. Né? Se a gente for falar sobre isso, nossa, a gente gasta muito tempo. Mas só para entender. Não, uma pinceladinha. Né? Tá, só para o pessoal entender. Os nossos sentidos todos estão focados para o externo, o tempo todo. Né? A nossa visão, audição, tato, tudo fazendo a captação do que existe no externo. Quando a gente consegue, literalmente, fechar essas portas, né, do externo e começar a voltar a nossa atenção para o interno, a gente ganha mais controle mental, sabe? Então, quando você faz algum direcionamento de foco para partes específicas do corpo, para a utilização de sons que a gente utiliza para meditar, os mantras, quando a gente faz a visualização, a gente está retirando todo o foco externo dos nossos sentidos e trazendo para nós mesmos. E o nosso corpo ele tem uma inteligência própria. Né? Eu brinco muito com o pessoal que quando a gente tem um corte na mão, se a gente tiver com a saúde em dia, né, a gente não precisa ficar preocupado pedindo para o corte fechar. O corpo sabe exatamente o que tem que fazer para cicatrização. A nossa mente é dotada dessa capacidade. O problema é que, se a gente usar esse exemplo do corte, se a gente tem um cortezinho, a gente passa o dia inteiro cutucando esse cortezinho, ele não vai cicatrizar nunca. A nossa mente ela tem essa capacidade regenerativa, só que, por não ter consciência disso, mesmo inconscientemente, a gente passa como se fosse cutucando a nossa mente
e ela não consegue recuperar, sabe? Então, quando a gente retira o foco do externo, manda todo o nosso foco para o nosso interior, através de luzes, mentalização de partes específicas do corpo, a gente abre a possibilidade da nossa mente fazer essa restauração, que ela literalmente está programada para fazer. Então você vai aprofundar isso lá no retiro a partir de manhã, tá? Pode deixar. Retiro a gente aprofunda. Medo. O que é... Tá, vamos mudar isso aqui. Como que a yoga, as aulas, a filosofia, ela funciona em cima dessas questões que a gente tem de ansiedade, medo, pensamentos destrutivos, o ego, num geral, assim, me dá uma pincelada, né? Se a gente for aprofundar, né, gasta muito tempo. Mas, assim, na verdade, isso não é o objetivo do yoga, né? Isso são consequências da prática de yoga. Eu até costumo brincar com o pessoal. Se a gente procura yoga para conseguir melhorar, não que seja proibido isso, né? Mas se a gente procura yoga para melhorar a postura, melhorar a ansiedade, melhorar a depressão, é uma ótima ferramenta para auxiliar nesses processos. Mas não é o objetivo do yoga. Se isso for o seu objetivo, quando você conseguir, e daí? Né? Eu fui por um motivo e fiquei pelo outro. Geralmente a entrada das pessoas, quando as pessoas procuram yoga, geralmente não está muito boa a situação, né? Mas o objetivo principal é autoconhecimento. É você começar a perceber o que você é na realidade. E quanto mais você se aproxima do que você é, da sua verdadeira essência, todas essas outras coisas que incomodam, que criam essas distorções mentais até da própria realidade, elas vão ficando em segundo plano. Você ganha um autocontrole. Você não fica mais refém de situações externas. O que é necessário para a gente ter esse autoconhecimento, esse aprofundamento? Yoga. O caminho do yoga é exatamente isso, né? Tem um método que ele é mais conhecido, tem vários métodos dentro do yoga. Um que eu gosto muito de passar para os alunos, porque ele é muito bem sistematizado, a gente chama de Ashtanga Yoga. Ashta do sânscrito é 8 e Yanga são passos, né, degraus que a gente segue. Então são 8 passos que a gente segue e fazendo, né, seguindo esse caminho, a gente encontra essa verificação daquilo que a gente é na realidade. Os 2 primeiros são regras de conduta. O primeiro, regra de conduta com a sociedade. O segundo, regra de conduta com a gente mesmo. Né? Depois, asanas, que são as posturas ou a forma mental de você controlar. Depois tem pranayama, que é técnica de controle de prana, de energia mental, de energia vital. Pratyahara é um conhecimento específico para retroversão dos sentidos. A gente desfoca do externo e foca no interno. Dharana, que é uma prática para a gente aumentar o nosso foco, para que a mente da gente não fique tão oscilante. Dhyana, que é a meditação propriamente dita. E Samadhi, que é essa verificação, não fica no plano mental de você achando o que é, você sente o que você é de verdade. Quando você atinge um nível desse, né, todas as outras coisas passam para segundo e terceiro plano. Então você ganha um controle interno que para a maioria das pessoas é distante, mas é perfeitamente possível a gente conseguir. Mas a pessoa que quer passar por essa transformação interna tem que ter compromissos. Quais são os mínimos? As coisas mais primárias que a pessoa tem que se dispor a fazer para mudar a forma de pensamento e talvez entrar num caminho desse, né, de autoconhecimento. O primeiro deles, se você der licença, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. Por favor. Bem rapidinho, mas ela é interessante. Eu já contei ela em algumas aulas, acho que você já viu. Adoro todas elas. Buda, né? Yoga não tem nada a ver com budismo, mas só para o pessoal entender uma história interessante de Buda, do budismo. O discípulo mais próximo de Buda, de nome Ananda, uma vez perguntou para ele por que as pessoas não conseguiam iluminação, né?
essa conexão, enxergar as coisas como são de verdade, essa conexão com a nossa essência. Aí Buda pediu para Ananda ir no vilarejo e perguntar para as pessoas o que as pessoas queriam. E depois voltasse e desse a resposta. Ananda foi, fez o que Buda recomendou. Quando ele aproxima, Buda se volta para ele e diz: você fez o que eu pedi? Ele, sim. E o que as pessoas querem? Aí ele começou a contar várias histórias. Um quer uma carroça nova, o outro quer que a esposa doente melhore, o outro quer que a filha case com não sei quem, o outro quer que a plantação dele dê certo, e pedindo várias e várias coisas. Quando ele terminou de contar, Buda se volta para ele e diz: e quantos querem iluminação? Ele ficou em silêncio. As pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos, né, não tem nem noção disso. As pessoas vivem no padrão completamente automático. As pessoas têm um padrão de pensamento, de comportamento, que é repassado, né, de geração para geração. As pessoas gastam energia, gastam tempo, gastam vida com padrão de comportamento que não induz a esse autoconhecimento. E raras as pessoas se voltam para essa busca da verdadeira essência. E é o que todo mestre que veio aqui dizia para a gente, né? Jesus dizia isso com uma frase linda, que as pessoas não sei se conseguem entender isso colocando na prática, que conhecer todo mundo conhece essa frase. Ele diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Esse reino de Deus, né, quando perguntaram para ele o que é esse reino de Deus, tem uma passagem que diz: vocês vão procurar aqui e ali e não vão encontrar, porque ele está dentro de vocês. Então, imagem e semelhança. Exatamente. Então, o processo de yoga é exatamente você criar esse estado interno, esse reino de Deus dentro de você. E os passos para a gente conseguir fazer isso, né? No yoga a gente chama de, os bem primários, né, como você disse, a gente chama de yama e niyama. Os nomes também são em sânscrito, né? E eu brinco muito com o pessoal. Às vezes os alunos que estão há mais tempo querem avançar muito, né, quer saber mais coisas. A gente quer, sempre quer. Mas esse básico a gente não pode perder nunca. Esse alicerce ele tem que ser muito bem estruturado, essas regras de conduta, né? Vou falar rapidinho aqui só para entender. Por favor, por favor. O Yama, pessoal está delirando aqui, ó. Pode falar. O primeiro deles, o Yama, né? A gente divide ele em Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha, que é não violência, ser verdadeiro, né? Não desperdiçar energia com coisas supérfluas, né? O outro, né, Niyama, tem Saorcha, Santosha, Tapas, Svana, Pranidhana e Swadhyaya. Técnica de pureza, de purificação física, mental, purificação energética, expressar contentamento. Tapas, que é disciplina, força de vontade, né, serviço social desinteressado, focar na ação sem preocupar com o resultado que ela vai ter. É o que Jesus ensinou, uma mão faz, a outra exatamente, né? Todos os mestres, isso é muito legal do yoga, né? Eu sou muito curioso, sabe? Sim. Eu já estudei várias linhas, né? Várias linhas de filosofia, mas assim, é impressionante quando você estuda sem nenhum preconceito sobre elas, né? Essas filosofias de autoconhecimento, você percebe que todas falam exatamente a mesma coisa. De maneiras diferentes. Algumas bem semelhantes até. Muda uma palavra ou outra, mas é exatamente isso. Aqui, eu falo para a Karine, falo várias vezes, vou falar ao vivo, que é para ela alugar ele para as alunas, uma semana em cada família, entendeu? Que ele vai endireitando aos pouquinhos todo mundo, mas ela não quer. Tem base. Eu não estou entendendo, ela é egoísta, Karine é muito egoísta, cara. Não está praticando yoga. Não está praticando yoga. Casa de ferreiro, espeta de pau? Espeta de pau. Exatamente. Vamos agradecer Vamos agradecer os nossos patrocinadores, a Escola Proativa e a Casa TV. Pode cafeína, um gole de conhecimento de cada vez. E eu vou te falar, tem conhecimento demais aqui. Eu escuto várias aulas toda semana. Assim, e cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Não tem fim. Não tem fim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Como é que a gente faz para controlar certos pensamentos que prejudicam a gente?
Como é que fala um pouco sobre o controle de pensamento? Tá. Se a gente começar a observar, né, a mente é uma estrutura não física, né? O cérebro é como se fosse o hardware, né, e a mente o software. Né? O cérebro é como se fosse um computador, né, e a mente o programa que roda nesse computador. O yoga aprofunda muito nessa parte mental. Né? Aqui no Ocidente, a gente costuma dividir, pelo menos a maior parte, quando a gente vai estudar mente, a gente divide mente inconsciente, subconsciente, inconsciente. Algumas pessoas só consciente e inconsciente. No yoga, os rishis aprofundaram tanto nisso que eles identificaram 5 koshas, 5 camadas mentais. Mas assim, essa estrutura de 5 koshas a gente coloca só para ficar mais didático, né? Mais fácil das pessoas entenderem. Não tem essa divisão exata. Sim, começa uma, termina a outra, assim. É uma construção didática para ficar mais fácil da gente entender. A maioria das pessoas, por viver no automático, como a gente disse, né, por não ter essa autoconsciência, elas se identificam com o corpo e com o pensamento. As pessoas acham que esse terno biológico aqui, né, feito de carne e ossos, e junto com isso, com os pensamentos. As pessoas não conseguem perceber que elas não são o corpo, não são os pensamentos que elas têm. Então as pessoas ficam reféns dos próprios pensamentos. As pessoas reagem instintivamente aos estímulos externos que a vida provoca. Né? Eu falo isso bastante para os alunos. A gente não controla o externo. Então você preocupar com o externo... Falou isso para mim direto. Várias vezes. A gente preocupar com o externo, a gente querer que o mundo seja da forma como a gente quer, é a causa principal do sofrimento. Não, isso é utopia, né? Seria ótimo. Aí é que tá, nem tanto, né? Porque a gente paralisaria completamente nossa evolução. Né? Eu costumo dar um exemplo, eu gosto dessas analogias, né? Para ficar mais fácil das pessoas entenderem o que é isso. Se a gente... Todo mundo deve conhecer ou já conheceu uma criancinha, por exemplo, de 4, 5 anos de idade. Né? Se você se volta para essa criança e diz para ela, a partir de hoje eu vou dar absolutamente tudo aquilo que você quer para comer. O que você quer comer? Né? A maioria vai pedir só bobagem. Né? Pizza, sanduíche, doce, Nutella, lá em casa é o que eles gostam. Exatamente. Você tendo um pouco mais de consciência que eles, né, você não vai permitir que isso aconteça. Né? Você sabe que, mesmo não gostando, eles têm que ter uma alimentação equilibrada com legume, verdura, fruta. Né? É parecido com o que acontece com os adultos. Né? Os adultos só substituem os doces por coisas que eles querem que aconteçam. Então, quando as pessoas ficam frustradas, né, porque as coisas não acontecem da forma como elas queriam, é como se Deus, ou a providência divina, com muito mais consciência que a gente, olhasse para a gente e falasse, né, você não pode comer só doce, você não pode comer só bobagem, as coisas não podem ser da forma como você quer. E te oferece coisas que às vezes você não gosta, né, mas que são necessárias para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu autodesenvolvimento. E quanto mais você se identifica com o ego, com essa casquinha, com seus desejos, mais sofrimento você tem. Quando você volta a perceber o que você é na realidade, todos esses acontecimentos do externo vão perdendo força. E você consegue ter mais controle sobre isso, inclusive sobre os próprios pensamentos. Quando você não se identifica com eles, né, tem uma prática que a gente chama de zazen, que é uma das técnicas de meditação. Depois que a gente faz o relaxamento para a gente fisiologicamente induzir o nosso cérebro a passar para ondas alfas, aí eu peço para o pessoal, observa o próprio pensamento. Né? Observando o próprio pensamento sem pensar o pensamento. Não pensa o pensamento. Eu fico sem apegar o pensamento, nem ao pensar, nem ao não pensar. Você começa a ter mais consciência do fluxo de pensamentos. E você naturalmente vai se desidentificando com ele.
A partir do momento que você se desidentifica com os pensamentos, o controle é questão de lógica, né? Você não é os pensamentos, então você controla absolutamente todos. E os pensamentos é que vão gerar descargas emocionais, inclusive os inconscientes, né? Modificação do campo energético e por aí vai. Quanto mais controle você tem, mais alinhamento você consegue dessas outras formas de manifestação que a gente tem. Mas é treino. Você falou sobre campo energético, você vai falar mais um pouquinho para mim sobre essas energias, sobre esse campo energético. Tem gente que tem um pouco até de preconceito sobre isso, Sim. né? Não é nada de psicodélico, né, essa questão energética. A gente está vivo, a gente é um organismo biológico e essas energias a gente percebe. Tem equipamentos que fazem medição, né? Tem equipamentos que a gente consegue fotografar, filmar. Tem alguns equipamentos de radiestesia que a gente consegue medir esse campo. Ele é simplesmente um dos veículos de manifestação nossa. Essa consciência que anima esse corpo, ela, por estar literalmente vinculada a esse corpo, ela cria um campo mento-eletromagnético. E esse campo mento-eletromagnético, ele altera, né, os nossos pensamentos, é sempre uma via de mão dupla. O campo energético altera o pensamento altera o campo energético energético altera o físico altera o campo energético. É sempre uma via de mão dupla. A gente faz essa diferenciação em camadas do ser, né, que a gente no yoga a gente considera 5, quando a gente vai aprofundando mais um pouquinho nessas 5 camadas. Na verdade, elas são a mesma estrutura com uma diferença de campo vibracional. O físico é mais denso nessa vibração, então a gente consegue apalpar, segurar as coisas. Um pouco mais sutilizado, a gente tem o nosso campo energético, que se a pessoa souber e direcionar um treinamento específico para isso, ela começa a aumentar a sensibilidade dela desse campo. Algumas pessoas já nascem com elas, né? Mas a gente pode desenvolver isso, a gente pode treinar isso para que a gente possa perceber esse campo energético, não através do nosso intelecto, a gente achando, acreditando ou deixando de acreditar, mas sentindo, experienciando, para a gente ver que é real. Inclusive nas aulas de yoga, em algumas, né, quando tem aluno novo e a gente começa a falar disso, o pessoal fica meio assim, será que é verdade ou não, né? Eu estou entrando no meio aqui, o pessoal é louco, está falando de energia. De vez em quando a gente acha que vai ser queimado na fogueira, né? Fala, nossa, esse povo doido. Aí, não para fazer nenhum tipo de exibicionismo, né? Longe disso, mas para mostrar para o pessoal que existe campo energético, né? A gente pede a pessoa para ficar de costa e mostra essa manipulação, como que ela interfere no físico. Aí as pessoas ficam abismadas, começam a achar que é, né, coisa de outro mundo, mas não é físico, é fisiológico. É mento-eletromagnético. E como é que você aprendeu a fazer essa manipulação energética? Longa história. Você é terapeuta também, né? Também. Assim, existe uma formação terapêutica, e você faz uma... Não, nem é terapia, você costuma dizer que é um... Eu costumo chamar de treinamento mental. Treinamento mental, comportamental, né? A base... Assim, apesar de ter feito os cursos específicos na área de terapia... Ele não queria falar disso, tá, gente? Eu peguei de surpresa. Apesar de ter feito... Ele vai me bater depois. Psicanálise... Não, até que não, tranquilo. Eu fiz psicanálise, fiz outros. Mas, assim, a base do que eu procuro passar para as pessoas é yoga. Sim. Tanto que o método que eu uso não é qualquer pessoa que consegue adaptar esse tipo de método, porque eu não transfiro em momento algum a responsabilidade da melhora para a minha conduta. Sim, com certeza. Eu ensino para a pessoa como ela tem que fazer. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. Não, a pessoa quer um milagre. Exatamente. Ela quer que você tire a dor dela e fique para você, tchau, vamos para casa linda. Exatamente. E repete o padrão de comportamento, que é uma coisa que todo mestre também ensinava para a gente não fazer esse tipo de coisa, né? A gente sempre tem que buscar ensinar as pessoas a caminharem sozinhas, por si só, né? A gente tem que procurar, na medida do possível, levar conhecimento para as pessoas, explicar para as pessoas o que elas deveriam, se estiverem dispostas a isso. A reconhecer padrão de comportamento, pensamento e fala que acabou gerando o problema, que levou ela a procurar a gente, para que ela
depois que ela é liberta daquilo que estava incomodando, ela não crie outro padrão idêntico. Porque é muito óbvio isso, né? Muito claro. Se a pessoa procura algum auxílio para melhora, mas ela não muda seu padrão de pensamento, fala e comportamento, ela não muda. Tudo aquilo que ela estruturou, que levou a uma situação que não era positiva para ela volta a estruturar, mesmo se a gente tiver auxiliado ela a retirar isso. Mas é complicado, é a mesma coisa, né? Você pôs o dedo na tomada, tomou um choque, tem gente que teme, vai lá e põe o dedo na tomada de novo. Exatamente. Né? Por várias questões. Né? Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. A vítima intencional? Isso tem bastante. Tem muito. E aí é interessante, assim, a gente, todo mundo, isso aí, eu também faço uma mentoria e estudos comportamentos. E a gente tem de geração em geração em repetir comportamentos. Eu, de vez em quando, me vejo minha mãe, né? Uhum. Até o jeito de falar, eu falo, opa, minha mãe. E assim, e a gente, eu não, que minha mãe é fantástica, nossa, se eu for um terço da bondade que ela é, eu tô feliz. Mas a gente tem que ter a nossa própria direção, né? A gente tem que, eu falo para minhas crianças, errem pelos erros de vocês, não repitam os meus. E aí a yoga ajuda nessa quebra de, como é que você costuma dizer? Você tem uma maneira de falar. Esse encerramento de padrão, de fechamento de ciclo? Fechamento de ciclo. Exatamente. Lembra que eu comentei no início, né, que a nossa mente consciente faz captação de estímulo externo, o inconsciente faz muito mais captações do que a gente imagina. Né? Então, durante o processo, pelo menos que os estudos indicam para a gente, durante o processo de formação da nossa mente, né, ela, principalmente da inconsciente, ela utiliza recursos que não são nossos, né, para começar a estruturar, para a gente literalmente aprender, né, como que a gente vai fazer essa estruturação. Então, desde o início da gestação até os 7 anos de idade, o inconsciente é como se ele fosse vinculado com a maior parte, que é o inconsciente da mãe, e vai aprendendo inconscientemente padrões de comportamento, fala, emoções que ela tem. Depois dos 7 até os 14, mais ou menos, começa desvinculado da mãe e vincular com o do pai. Né? Depois dos 7 até os 25 anos, que coincide com a fase que biologicamente o cérebro da gente começa a atingir maturidade, né, com os 25 anos, dos 14 até os 25 é como se o inconsciente do indivíduo começasse a buscar mais informações da sociedade em si. Até aquela crise que o pessoal chama de crise de adolescência, exatamente por isso. Vai ocorrendo uma desvinculação do inconsciente com os genitores e uma vinculação com o consciente da sociedade em si, do ambiente que ele convive. Aí as pessoas começam a dar até mais valor para o que está fora. É aí que a gente perde os filhos, né? Exatamente. Para depois que atinge a maturidade, a pessoa consegue, né, aí vai depender de cada pessoa, né? Se ela tem um autodomínio, um autoconhecimento, a perceber o que foi padrão ensinado, que ela repete de forma inconsciente, e aquilo que ela pode simplesmente abrir mão e começar a reprogramar a mente dela. E você perguntou se o yoga ajuda nisso? Muito, através do autoconhecimento. Porque as pessoas... Se você souber o que de errado você está fazendo ou o que você está repetindo, Exatamente. Você automaticamente para de fazer. Exatamente. Você identifica aquilo. Mas esse treinamento mental que você faz também age diretamente nesse tipo de comportamento, nessa quebra, nesse ajuste, vamos dizer assim. Ajuda bastante. Nós procuramos nele, desde que o inconsciente da pessoa permita, né, a gente procura acessar padrões inconscientes, descarregar aquela energia que impulsiona ela a repetir o padrão. E se o inconsciente permitir, é possível fazer isso, né? E a pessoa fica literalmente livre para criar um padrão novo. Ela não tem mais aquela pulsão que comanda a vida dela, sabe?
que praticamente obriga ela a ter tipos de reações que são semelhantes dos antepassados dela. Então ela ganha, de novo, né, um autocontrole. Uma nova chance. Como se fosse uma nova chance. Eu brinco com o pessoal usando de novo a analogia para ficar Adoro. mais fácil de entender. Adoro. É como se As a gente meninas usa, também adoram. como se a gente tivesse um celular que está cheio de fotos, cheio de aplicativos, e ele começasse a travar por memória cheia, né? Aí a gente vai e reseta o celular. Mas se a gente baixar tudo aquilo que tinha nele novamente, ele vai voltar a travar. Então, quando a gente faz essa liberação desse campo de energia mento-eletromagnética, a pessoa é como se tivesse, é lógico, ela permanece com a memória, né? Mas sem aquele impulso de repetir os padrões. Ela ganha, as pessoas até costumam relatar desse jeito. Parece que o mundo ficou mais devagar. Não é que o mundo ficou mais devagar. A sua mente a gente desacelera. Essa sensação de desacelerar, não é que o mundo desacelerou, é que a sua mente está muito mais rápida. Então você ganha entre uma pessoa que age sem esse autoconhecimento, né? Teve a ação e imediatamente ela reage àquilo. Quando a sua mente está mais ativa, né? Não acelerada no sentido pejorativo, mas mais autoconsciente, você tem a reação e é como se você ganhasse um tempo para ter uma reação diferente. Você não reage mais no automático. Aí é interessante, porque a gente deixa de agir com o nosso sistema límbico, né, que é instintivo, e você começa a agir de forma mais humana, né, de forma mais racional. Aí o seu emocional chega num ponto que não interfere mais de forma inconsequente nas coisas. Sabe aquele tipo de padrão que a gente faz alguma coisa ali no calor da situação, depois arrepende, né? A gente deixa de fazer isso. E deixa mesmo. Eu sou prova viva. A gente deixa. Deixa de fazer. A gente tem essa Quantas sessões percepção. eu já fiz? 6? 5? Não, 6? não chegou isso tudo. Fiz umas 4, umas 5 eu tenho certeza. E a agenda tá para quando? Setembro do ano que vem? Quase. Não é? Não, ele é Por aí. péssimo. A terapia dele é péssima. Não tem vaga, só setembro do ano que vem. Tá quase chegando. Então agora você vai falar um pouquinho de consciente e inconsciente para mim. O que é o inconsciente? O que é o consciente e o inconsciente? Tá. Não é tão simples. Pincelada, tá? Por favor, porque senão... Não é tão simples. Eu ainda tenho mais umas coisas. Tem pergunta aí não, Sansão? Não, então peraí. Então deixa só eu falar um oi pros nossos patrocinadores, que é o Nilson. Nilson, o nome dele é Jorge o quê? Jorge Nilson. Eu só sabia que era Nilson, do Casa TV, que agora só mexe com bilhete, que não mexe com casamento mais não, gente. E a Escola Profissionalizante Proativa. Pode cafeína, um gole de conhecimento cada vez. Pois eu quero ver se vocês estão curtindo, compartilhando, tá? E inscrevendo no canal. Porque aqui, ó, gente, Suelen falou que você é a melhor terapeuta que ela já foi, com certeza. Obrigado. Excelente, excelente, muito interessante. Tem a tia Isabel tá assistindo lá da França. Beijo, tia. O Antônio, o Tonhão vai fazer... ele vai dar o curso de massagem masculina lá na Proativa. No ápice da ansiedade, o yoga, a meditação, é um caminho para o equilíbrio. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Porque acontece exatamente aquele processo de autoconhecimento. Você se desidentifica daquele padrão que você está repetindo, né, de forma inconsciente, e você ganha uma autonomia absurda em relação a você mesmo. Então, no cérebro da gente, só para ficar mais fácil de entender... As analogias. De novo. Não, essa até é fisiológica mesmo, né? Todo pensamento que a gente tem é uma conexão neurológica que a gente cria, né? É uma rede neural. A gente sabe que a gente tem, né, 86 bilhões de neurônios no cérebro, né? E cada tipo de pensamento são conexões que a gente vai gerindo, né? Que a gente vai criando. Alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente. E o nosso cérebro ele é literalmente programado para estabilizar essas conexões. Porque o cérebro nosso ele gasta muita energia, né? A mente também gasta muita energia. Então, no nosso cérebro, para economizar energia, ele faz essa estabilização, né? Usando os exemplos, as analogias, né? Quando a gente começa a aprender uma atividade nova, por exemplo, a dirigir, que a gente vai usar a nossa mente consciente para isso, né? A gente, lá no inicinho, a gente sabe que a gente tem que pisar na embreagem, que a gente tem que colocar a primeira,
começar a acelerar o carro e tirando o pé da embreagem, quando ele começou a movimentar, pisa na embreagem, troca a marcha, solta a embreagem, acelera. Enquanto a gente está aprendendo a fazer isso, a nossa mente está focada em tudo aquilo e a gente dirige mal pra caramba, né? Sim. Em tese. Depois que a pessoa habitua a fazer aquilo, que o cérebro já entendeu o que é aquilo, Fez né? a conexão. Fez a conexão neurológica de longa duração, criou esse engrama neural, isso já passa para o automático. E é mesmo. Então não gasta mais tanta energia assim, né? Aquelas células de substância de trifosfato de adenosina a gente não gasta tanto assim mais. Então assim, hoje, para você que dirige, quem dirige é seu inconsciente. Sim. Né? Você não raciocina. E quando a pessoa faz isso de forma automática, ensina literalmente o seu cérebro a ser ansioso, a nossa mente inconsciente ela não tem nenhum tipo de julgamento, né? A nossa mente consciente é que analisa as coisas com experiências que a gente teve e faz julgamento. Eu gosto, não gosto, tá bom, não tá, tá quente, tá frio. O nosso inconsciente ele não funciona com esse tipo de julgamento. Então, para ele, se você ensina o seu cérebro, se você ensina a sua parte mental a criar conexões que vão gerar ansiedade, o seu cérebro e a sua mente repetem esse padrão de forma indefinida. Né? E porque você ensinou isso. Se você perguntar conscientemente para qualquer pessoa que tem depressão e ansiedade, logicamente ninguém vai falar que quer ser depressivo, ninguém vai falar que quer ser ansioso, mas é. Então a gente vira para a pessoa e fala assim, não, mas isso é mental, por que você não controla isso? Né? Porque a pessoa às vezes passa a vida inteira sem saber que tem a possibilidade de controlar os próprios pensamentos. Então quando ela ganha esse autodomínio e começa a mente dela, no yoga a gente chama de superconsciente, vai expandindo a mente consciente, até ela perceber que ela consegue alterar esses padrões automáticos dela, ela vai ganhando uma melhora muito significativa nos padrões de ansiedade e depressão. É lógico que, na maioria das vezes, dependendo do caso, cada caso é um caso, é necessário o uso de medicação, né, acompanhamento, né, lógico, com um profissional de saúde. Mas é uma ferramenta extremamente importante que auxilia nesse processo. É muito A positivo. meditação. Meditação, yoga. Yoga é meditação. Tá, então, mas assim, na meditação, porque quando eu ia entrar no yoga, eu falei, eu não vou dar conta desse negócio, né? Eu vou ficar lá assim, não vai dar certo, né? A maioria Imagina, acha isso. eu né? desse jeito agitada. Quando eu cheguei lá, gente, eu suava mais do que tampa de marmita. É mais difícil do que academia. Porque você faz um esforço, além de físico, mental. Então, é surpreendente. É fora do... E a meditação é mais controle mental. Você não tem esforço físico. Exatamente. E o que é de diferente ali? O que tipo assim, um age mais de um lado, o outro age mais do outro? Me fala um pouquinho ali sobre a meditação em relação a yoga. Por que não é tudo yoga, então, se é basicamente a mesma coisa? Na verdade, tudo é yoga, né? A questão é que dentro da sistematização do yoga, a gente voltando lá no Ashtanga, a meditação propriamente dita é o 7º passo. A gente tem Yama, Niyama, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, que é a meditação, e Samadhi. Só que algumas pessoas, né, foram para o Oriente, viram os benefícios da prática de meditação e meio que extirparam a meditação de toda essa sistemática do yoga e trouxe para cá. Então, uma coisa que eu ouço bastante, né, as pessoas falam assim, não consigo meditar, a mente não para, né? É complicado falar isso, mas a gente tem que falar. Sem seguir os caminhos é muito difícil você fazer isso. A meditação está dentro da sistemática do yoga, não tem como você desvincular. Yoga é meditação. Né? A gente usa, não como objetivo, mas como se fosse um subproduto, uma consequência dos asanas, aquelas posturas, exatamente a gente conseguir permanecer imóvel de uma forma que o corpo não crie obstáculo para que a nossa mente possa aprofundar dentro dela própria. Uma pessoa que não está acostumada a fazer meditação, se fica sentado, 5 minutos, vai começar a dar cãibra, dor nas costas, a pessoa não consegue. Né? Então, toda aquela formatação que a gente cria durante as aulas de yoga, para a gente fazer, né, os asanas, aquelas posturas, vão criando mecanismos fisiológicos na gente
para que a gente consiga ficar estabilizado e o corpo não seja empecilho para isso, né? E junto com isso, tem o nosso equilíbrio energético, porque se a pessoa não estiver equilibrada energeticamente, não vai conseguir controlar o pensamento, né? A base emocional dela tem que estar ajustada. Falando assim no português mais claro, a consciência dela tem que estar limpa, porque se a consciência não estiver limpa... Ah, minha consciência bem, nem o travesseiro, bem. Nem o travesseiro não deixa, não. Se a gente não tiver essa tranquilidade, a gente está bem com a gente mesmo, né? E não aquela moral mundana, né? Que as pessoas introjetam e esperam da gente. Mas verdadeiramente estar bem com a nossa consciência mesmo, sabendo que a gente não prejudica ninguém, que a gente não fala mentira, que a gente procura sempre fazer o nosso melhor, a gente não consegue nem iniciar um processo de meditação em níveis mais profundos. Numa análise assim, mais superficial, né? Uma pessoa que faz, assim, eu não estou falando mal, estou só explicando um pouco mais. Sim. As meditações guiadas. Depois a gente devia sair lá para ver se não tem uma fogueira lá fora, né, para a gente ir embora. As meditações guiadas, na verdade, não são meditação, né? É um treinamento. Aquela que a gente põe aquelas musiquinhas, mas pode fazer, né? Para quem não consegue ficar assim. Em estado profundo de meditação, não. No início, sim, para você criar o hábito, né? Aí você pode até utilizar. Mas estados mais profundos de meditação, você faz o pratyahara. Você faz o recolhimento de todos os seus sentidos. Então não tem relevância nenhuma se tem som, musiquinha tocando ou não. Você não vai nem ouvir. Né? Se você não estiver prestando atenção. É interessante esse processo assim, de introjeção. O yoga é sempre para dentro, o yoga nunca é para fora. Né? O que são chakras? E, gente, nós vamos passar da hora? Eu não vou. Chakras. Tem aula ainda. Nossa, não, você não vai embora hoje não. A aula que hoje é que é a aula teórica, viu, pessoal? De quinta-feira pode ficar em casa. Assim, chakras e aura. São a mesma coisa? Não. Aura, não. Esse é um assunto também muito bem polêmico, né? Eu sei, mas assim... É bem delicado assim, da gente tratar, né? De novo, da mesma forma que o yoga, né? O yoga hoje está muito desvirtuado, se a gente for procurar, eu até falo isso bastante para os alunos, para tomar bastante cuidado com o que pesquisa na internet sobre yoga e esses assuntos. Né? Muita coisa, na verdade. Muita coisa na internet é perigosa. Tem o Dr. Google lá, que é um perigo. Pois é um perigo realmente. Porque a maioria das informações ali são todas corrompidas, muito desvirtuadas. Né? Os chakras são centros de energia que a gente tem no corpo, né? Mas são construções sutis que não tem nada a ver com o que a gente vê na internet hoje em dia. Na internet, as pessoas, se buscarem isso, vão ver, né, um homenzinho sentado assim, com 7 luzinhas, né, no corpo, remetendo às luzes do arco-íris. Isso não tem nada a ver com chakra. Chakras são centros de força que é como se fizessem a ligação do nosso mental, da nossa parte mais sutil, com o nosso corpo físico. Sabe? É como se fizesse o intercâmbio, né, entre as nossas partes mais sutis e as nossas partes mais densas. Então, os chakras têm o que a gente chama de pétalas de chakras, são tendências mentais que a gente tem nos chakras. E lembra, eu até comentei no início, o yoga clássico, né, feito pelos rishis, ele foi fruto de uma auto-observação muito intensa que eles faziam deles próprios. De si mesmo. Né? Então, em estados de meditação mais profunda, onde você se retirava essa captação do mundo externo e voltava para você mesmo, você ia começando a reconhecer essas estruturas mais sutis que existem, né, nas pessoas. Até foi um assunto que a gente gerou polêmica na aula, né? Os chakras, eles têm que ser literalmente instalados nas pessoas. As pessoas não nascem com chakras. Não é muito bem isso. Chakra é uma construção do corpo iógico. Né? Na verdade, você precisa melhorar para poder construir ele. Exatamente. Todo padrão de comportamento iógico, não como consequência, mas não como objetivo, mas como consequência, é exatamente essa construção dos chakras, para que uma energia em potencial que a gente tem, que chama Kundalini, que te dá a estrutura, que ela possa ser despertada, né? E através desse movimento ascensional dela,
atingir níveis mentais superiores para que ocorra a expansão de consciência. É um assunto muito delicado, muito interessante. É fantástico. Mas, assim, é muito profundo. Merece a gente aprofundar. Vamos fazer mais umas 2, 3. A gente fica aí, o pessoal de quinta-feira vai ficar assistindo. E a aura? A aura é uma energia envoltória do corpo? É o que né, se prega, vamos dizer assim. Sim. É uma construção mento-eletromagnética. Né? De acordo com... Então tudo psicológico, não? Tudo é psicológico. Tudo é psicológico. Tem dia que eu reclamo pra ele, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça, hoje não é psicológico. O psicólogo dá um murro nele. Mas se a gente aprofundar, é psicológico. Né? Mas é uma compleição etérea que o corpo da gente tem pelo simples fato de estar vivo. Né? Não é uma característica humana. Os chakras, sim. Né? Os chakras são humanos, né? Do ser humano, característica humana. Mas a aura é um campo de força que todo objeto tem. Inclusive, uma vez eu mantei no grupo de yoga, que é bem interessante essa parte, tem um equipamento que as pessoas conseguem tirar foto desse campo de energia. Né? Então, um cientista pegou uma folha de uma árvore, cortou essa folha e tirou foto do campo de energia. Mesmo a folha, não tendo a parte física mais dela, mantinha o envoltório energético dela. Só que então aquele negócio de, você tá com a aura linda, ou ela tá lilás, ela tá amarela, ela tá azul, você é tudo conversado? Eu fico meio com então vamos deixar isso para depois. Das pessoas que dizem que veem as aulas. Porque não é da forma como as pessoas preconizam por aí, sabe? Uma vez até durante uma aula eu comentei isso, eu falei assim, cuidado com gente, não que não veja, né? A gente não sabe o que a pessoa está enxergando, mas não é da forma como as pessoas falam. As cores são completamente diferentes, né? Por exemplo, o ser humano ele enxerga numa frequência específica que vai do vermelho ao violeta. A gente não enxerga infravermelho, não enxerga ultravioleta, né? Mas a aura não está compreendida nessa frequência. É uma frequência diferente, né? Se a gente for aprofundar nisso, é bem interessante, mas só para... Aula para o retiro, vamos cobrar, gente. A gente pode treinar os nossos olhos a ter essa percepção desse campo, sabe? Mas é completamente diferente do que as pessoas imaginam. Tanto que ele é alterado imediatamente por pensamentos que a pessoa tem. Nossa retina ela tem estruturas, células estruturadas que a gente chama de cone e bastonete, né? A nossa visão direta ela é percebida através dos cones e os bastonetes da visão periférica. Essa frequência diferente que a gente enxerga as coisas, né? Por causa dessa especialização dessas células, a gente pode utilizar essas estruturas para começar a visualizar essas camadas mais sutis do nosso corpo. Então, por exemplo, para a gente começar a perceber, ou pelo menos a treinar o nosso cérebro a enxergar essas coisas mais sutis, não é com visão direta, é com visão indireta. A gente não faz isso com os cones, com os bastonetes. Então, para começar a perceber, você desfoca a visão. Aí você vai começando a ensinar o seu cérebro a perceber. E não é uma coisa assim extremamente difícil e complicada. É uma coisa que todas as pessoas têm em potencial. Só devem estruturar isso mais, entender um pouco mais e buscar fazer o exercício correto para isso. O exemplo que eu costumo dar para o pessoal é com a audição, né? Todo mundo ouve, mas a gente saber se um instrumento está afinado ou não, você tem que treinar o seu ouvido. Sim. Depois que você treinou, você sabe, opa, o instrumento está afinado ou não. Uma pessoa que não está habituada a isso vai ouvir, mas não consegue identificar a afinação do instrumento. Da mesma forma com a visão. Todas as pessoas têm em potencial a capacidade de começar a perceber estruturas mais sutis. Só que a maioria nem sabe que existe, então não procura. Ou quem sabe quer fazer isso, mas faz de uma forma que não é muito adequada. Nosso corpo tem que estar sutilizado para isso, porque é através de uma ressonância que você cria com a pessoa para começar a perceber aquilo. Então, se você tem o corpo estruturado de uma forma mais densa, você não consegue essa percepção mais sutil. Você tem que literalmente sutilizar o seu corpo para começar a perceber. Alimentação.
Eu sei que pra gente se utilizar o corpo, a gente também precisa cuidar do que come, não só do que pensa. Exatamente. Existe uma série de tabus, eu já escutei muita bobagem. Ah, porque fazer yoga não pode comer carne. Ah, porque fazer yoga não pode beber. Eu como carne e bebo minha cervejinha. E faz yoga. E faço yoga há 3 anos. Exato. E então eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão alimentícia, né, da alimentação em relação ao yoga. Eu sei que é importante a gente não comer um tempo antes, não ingerir água, até para a questão de manipulação energética. energética. Também, né? Então eu queria que você tirasse um pouco porque eu vou falar a verdade para vocês, eu tabu, tenho ranço, né? quando alguém vai falar assim, ah, porque não pode comer carne. Como não pode comer carne? Vai lá na minha geladeira mesmo, que a minha carne tá lá. Exato. Então você tem os dias, eu nem gosto muito de falar, mas passei por uma fase da minha vida também que eu tinha os dias que eu não comia carne por questão de um trabalho de caridade que eu fazia. Então, por questões de organismo e questão energética, questão, Exato. né? E eu queria que você explicasse um pouquinho isso antes que eu vou batendo, não sei, as pessoas lá na rua, entendeu? Fico falando isso, que eu fico muito brava. Mas enfim, e eu sei o porquê, eu falo para as pessoas, às vezes acham que eu sou uma louca. Eu sou mesmo, mas assim, existe um porquê disso tudo. Sim, lógico. Tudo no yoga tem que ter um porquê. Nada é para fazer porque é para fazer, né? O primeiro ponto é que não é necessário que você seja vegetariano ou vegano para fazer yoga, né? Não tem, isso é uma coisa que as pessoas criam e não tem sentido. O que existe no yoga, voltando naquela parte dos princípios, é o princípio do ahimsa, você não ser violento com qualquer ser. Então começa aí essa parte de estruturação de você não ter uma atitude violenta com outros seres. Você ser pacífico. Isso não é por nada além de manter a sua consciência em paz. Porque uma pessoa que é muito agitada, uma pessoa que é muito severa, uma pessoa que é violenta, ela não consegue paz mental, vai controlar pensamento, sem chance, né? Então, o princípio básico disso, a origem disso é a ahimsa, não ser violento. Agora, a gente passando para a estruturação disso, como que isso acontece, né? No yoga, a gente define as manifestações em 3 categorias, Raja, Tamas e Sattva. Não vou ficar falando muito detalhe, mas só para o pessoal entender. Tem um padrão mais denso, um padrão mais inerte e um padrão mais sutilizado. No yoga, lembra que eu comentei das camadas dos seres, né? Essa camada nossa aqui, o corpo físico, no yoga a gente chama de Ananda Maya Kosha. Ou melhor, Ana Maya Kosha. Ana é alimento, né? Maya é ilusória, porque é efêmera, ela vai ser desconstruída. Ela existe durante um tempo específico. E Kosha, camada. Então, o corpo, no yoga, a gente se refere a ele como Ana Maya Kosha. E um corpo feito de alimentos. A gente não para pensar isso, né? Mas os alimentos que a gente ingere é que são estruturados para a nossa formação do corpo físico, né? Banana que a gente come vira olho. A maçã que a gente come vira pele, vira sangue, vira músculo, vira os ossos, né? Se transforma. E as pessoas não prestam muita atenção nisso. Então, se você usa alimentos que são mais densos para construir o seu corpo, né? O seu cérebro faz parte do corpo. Então, o seu cérebro vai ter uma vibração específica, mais densa, se você usa alimentação densa. Então, você vai conseguir fazer uma captação de pensamentos mais densos do que os sutis. Para ficar mais fácil de ir entendendo, é como se a mente fosse uma estação de rádio e o cérebro nosso um rádio que faz a captação. Uma pessoa que utiliza alimentação mais densa, ela só vai conseguir sintonizar pensamentos mais densos. Uma alimentação sátvica, que é mais sutil, o cérebro dela, consequentemente, vai ser mais sutilizado e ela consegue fazer essa captação de pensamentos mais sutis. Você terá mais controle dos pensamentos, não vai reagir mais por tanto impulso. Mas passando bem para a parte fisiológica da coisa, né? A carne é um alimento muito bem estruturado, o DNA da carne, né? O animal está muito próximo do ser humano. Sim. Né? Em vários sentidos. Então, o organismo humano, para fazer a digestão de uma carne, ele gasta uma quantidade de energia absurda. Né? E todo mundo sente isso. Né? Não é nada de muito filosófico, não. A gente sente isso. Se você almoça, sei lá, um prato de uma comida mais leve, salada, fruta, assim, dentro de pouco tempo você está com fome, você já digeriu, você consegue, você tem atividade
mental sua fica ativa, fica Eu já normal. fiz Esse teste. esse né? teste. Ao passo que se a pessoa come no almoço uma alimentação muito pesada, um churrasco, uma feijoada, na Não, hora você dorme o resto do dia. ela sente aquela letargia. E essa letargia, o que é na verdade? É o corpo utilizando toda a gama de energia que ele tem para fazer a digestão. E se você utiliza essa energia para fazer a digestão, não sobra energia para Pensar. controlar a mente. Por isso que antes de prova, assim, a gente não come uma comida muito pesada. A gente sabe que a nossa atividade mental vai ser diminuída. E como no yoga a gente busca expandir muito a atividade mental de uma forma positiva, Então você tem que estar com o você tem que estar organismo preparado. leve. A sua energia tem que ser bem direcionada para lá. Tá bom, a gente? gente Não não precisa ficar desperdiça jogando pedra energia. nas pessoas que não comem carne porque fazem yoga, tá? Por favor. E assim, não é nada, não tem que ficar sem comer carne, tem que... Não. Mas se você É quiser uma opção de melhorar, cada um. você faz, né? Cada um faz o que quer, dá o É uma jeito que quer. prática, Cada um assim, sabe a dor e a alegria de ser o que é. Exatamente. Né? Costumo É uma dizer. prática assim meritória, né, para quem Agora, desenvolve, existe uma mas tem que última entender. questão, porque, gente, esse homem, vocês não têm noção. Além de ser inteligente, culto, estudado, ele canta mantra. E ele vai cantar porque eu fiz ele trazer o violão. Eu não queria, eu fiz ele trazer o violão, quase ia lá buscar. Mas tem uma questão, Douglas, que eu queria saber de você, e é isso assim, eu não comentei com você que eu ia falar sobre isso, e me veio aqui agora essa vontade de falar sobre isso. A gente tinha cara de Eu posso assustado correr, dele. né? Dá tempo de Adoro. fugir. Assim, você veio pra cá, né? Trabalha com promotoria, até já vamos. Amanhã a gente manda. Não, segunda-feira, amanhã a gente vai pro retiro. Segunda-feira eu vou levar lá seu pedido de exoneração do cargo, né? Pra poder ter mais tempo pra nós. Isso aí é um pedido geral da turma do yoga. E você veio pra cá, morou na casa do Célio, da dona Lucinda, durante muito tempo. E hoje mora na casa onde morou o Gaudêncio. Uma casa de uma pessoa que fez muita caridade, que ajudou muitas pessoas. Você já teve, alguém já chegou a falar para você que você tem alguma relação com o trabalho que o Gaudêncio faz e o que você desempenha hoje? Assim, Já houve alguma confusão desse tipo? não. Dessa forma, não. Mas houve todo um processo, né, que você sabe, para Lindíssimo, inclusive. para chegar naquele Muito aquele providencial, móvel, sim. que foi várias e várias coisas, apesar de eu não ter conhecido ele, né, eu nem sabia quem era, mas respeito, porque todas as pessoas que a gente vê falar dele só falam muito bem, né? Mas assim, foi muito providencial essa ida para aquele local. E é um local diferente. A gente está comentando Mágico. de energias, né? Mágico, O lugar mágico, tem mágico. um padrão vibratório bem diferente. E é engraçado que até pessoas que não têm muita consciência disso, né? Quando chegam naquele lugar sem saber do histórico, quando as pessoas chegam ali, as pessoas sentem bem, né? Teve uma pessoa uma vez que foi lá quando eu fazia os atendimentos ali embaixo, né? Hoje a gente tem um local Uma sala diferente. linda também. Tá tudo lindo. Lá é tudo lindo, tudo Muito lindo. obrigado. Quando a pessoa entrou, ela falou assim, nossa, mas aqui é um templo, né? Eu sinto tão bem aqui. Então, assim, o lugar tem uma vibração, uma estrutura energética diferente, né? O lugar é um lugar bem especial. E Isso já foi assim desde a primeira vez que você entrou lá? Você sentiu Sim. isso? Mesmo sem conhecer. É? Quando eu fui lá, eu não tinha a menor noção do que era, né? Quando a gente foi lá para olhar, para adquirir o lugar, eu não tinha a mínima noção do que era, mas colocando assim em palavras mais fáceis, né? Eu entrei em transe quando eu entrei no lugar. Ficou Eu vi a extasiado. casa sem ver a casa, né? E era coisas que eu comentava com meu pai, comentava com a Karine. Mas a Karine queria te matar, porque ela não queria ficar em Campos Gerais. no Ela detestava início. de Campos Gerais, né? No Detestava de início Campos foi. Gerais. E é tão interessante que não foi só comigo, né? Quando eu morava em Boa Esperança, meu irmão morava em São Paulo, a gente, para visitá-la, a gente passava aqui por Campos Gerais. E meu pai um dia comentou que toda vez que ele passava aqui em Campos Gerais, ele olhava aquela região, mesmo passando ali na avenida, né? Ele falava assim, parece que o Douglas vai morar lá em cima. Nossa, que coisa. É muito interessante. Aí ele mesmo se policiava. Falou, mas né, de onde isso? Nem em Campos Gerais ele mora, né? Na época eu estava em Boa Esperança. E toda hora que meu pai passava, eu falava assim, parece que o Douglas vai morar naquela região. É interessante.
Meu pai tem uma sensibilidade bem desenvolvida. Bem afinada. É, bem diferente. Gente, vamos ter que ir embora. Tem que ir embora, Sansão? Pode? A Sansão deixou. Tá vendo? A gente consegue. Douglas, eu nem sei o que eu vou falar. Canta, monta pra nós, se poder ir embora. Pessoal, assim, eu queria agradecer do fundo do meu coração, porque eu sei que você estava um pouco resistente. Ele é muito tímido, ele é cheio de preocupações. E eu queria te agradecer do fundo do meu coração, que eu sabia que esse dia ia ser maravilhoso. Assim como estão todas as nossas aulas, como será o nosso retiro. Amanhã, 1h, estamos de partida para Guapé, tá? Mando fotos. E você vai... Ele, como eu disse, a voz dele é aveludada. Isso é bondade sua. É sim. A Júlia adora, o Heitor adora escutar. A Jordana, então, somos todos seus fãs. E eu queria que você cantasse aqueles mantras lindos. Um pedacinho. Vamos cantar um trechinho. E eu queria agradecer a todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Eu vou deixar o Douglas dar uma palavrinha. E depois ele vai cantar um mantra e eu não vou falar mais nada, porque eu quero só apreciar. Gratidão. Mestre. Muito obrigado. Oscar, muito obrigada. De novo, eu quero te agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal que tirou um tempinho para assistir a gente, né? Dizer que eu estou muito feliz. Espero que tenha sido útil para as pessoas e me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida e quiser aprofundar. Ananda, qual que é o seu Instagram? Fala aí para eles. Ananda Yogi Meditacão. Meditacão, sem o cedilha. Sem cedilha. E acento. Isso. Então vamos lá. Pode ser um pedacinho de 2? Pode, à vontade. Sua opção. Então, você sabe que se eu for pedir, eu vou pedir aquele de sempre, então não vou pedir. Eu separei ele para você. Ah, é? Você é fantástico. Então, e só me fala uma coisa. Os mantras são alguma coisa só da yoga? É música comum? O que é o significado? Só para poder cantar o mantra, sabe? A gente sempre tem alguma coisa para falar sobre essas coisas. Tá. Também está um pouquinho desvirtuada essa parte de mantra hoje em dia, né? Hoje em dia, qualquer palavra que as pessoas repetem de forma repetida... Eles acham que é mantra. Eu perdoo, eu juro, eu não sei o quê. As pessoas consideram como mantra. Para o yoga, mantra são os ensinamentos contidos nos Vedas, que são os livros de 4.000 anos atrás, né? Os versos eram utilizados para passar conhecimento, para de mestre para discípulo. E né? cada mantra eu sei que tem um significado, porque toda vez que você canta um que eu não conheço, eu te pergunto o que significa. Alguns não. Alguns são só frequências sonoras para que reverberem no nosso padrão inconsciente. Alguns são só a frequência sonora mesmo, né? Porque tudo é vibração. Tá. Alguns não têm tradução específica. Aliás, muitas palavras no sânscrito, que é um idioma muito mais rebuscado que a língua portuguesa, a gente não tem palavras que explicam aquilo. A gente vai fazendo adaptações aqui para o pessoal entender, né? Mas os mantras em si são ensinamentos que são passados. A gente os mantras não são cantados dessa forma como a gente vai fazer aqui, né? A gente acaba musicando os mantras. Os mantras são só ensinamentos contidos em versos, ensinamentos extremamente profundos, né? O que a gente vê musicando, às vezes, são mantras, bhajans e kirtans, que são poesias, ou textos, né, mais longos um pouco, explicando alguma coisa da filosofia do yoga. Muito legal. Então vamos lá. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritangamaya Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritangamaya Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrichorma Amritangamaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaskar. Namaskar.